Ele é um dos filósofos mais importantes da história. Foi o discípulo mais relevante de Sócrates. Eu estou falando de Platão, que na verdade não se chamava Platão. Seu nome era Aristócles. Sabia disso? Ele fez várias teorias, dentre elas aquela distinção entre mundo sensível e mundo inteligível. E por sinal, falando em teorias, Bruninho, responde para mim, amor platônico existe? Bom, vem comigo que a gente vai descobrir isso nessa aula de hoje. Platão nasceu em 428 a.C. e morreu em 348. Na verdade, ele não se chamava Platão. Seu nome era Aristócles. Não é Aristóteles, tá? Aristócles. Por que ele tinha esse apelido de Platão? Porque ele era um cara que tinha ombros largos, né? Sabe assim, esses caras assim que puxa ferro na academia, coisa e tal? Era exatamente o nosso amigo Platão, né? Então ele recebe esse apelido que ele carrega para toda a sua vida, né? Platão, ele vem de uma família aristocrática, recebeu boa educação e teve a oportunidade de conviver com Sócrates durante boa parte de sua vida, extraindo dessa convivência com seu mestre elementos que fundamentam a sua filosofia. Não à toa, e eu vou comentar daqui a pouco, Sócrates aparece praticamente em todas as suas obras ali, né? Falando sobre Platão ainda, ele vem de uma família aristocrática, descendente de duas gerações assim extremamente potentes para a história da Grécia. Então, por parte de pai, Platão descende do rei fundador de Atenas e da parte de mãe, ele descende de Solon, um grande legislador. Então a gente vê que é um homem que nasce com um berço histórico ali, né? Que lhe dá subsídio, inclusive, para ser quem ele era, né? Platão foi o discípulo mais significativo de Sócrates e ele levou essa mensagem socrática por meio das suas obras, que eram diálogos, né? Platão escreve em diálogos e o principal interlocutor dessas obras é, sem dúvida alguma, o próprio Sócrates. Mas Platão, nessa sua amizade com ele vive um momento muito importante, né? Que é exatamente essa morte de Sócrates. A morte de Sócrates ela é fundamental porque ela abala a sua estrutura, porque ele vê em Atenas, que era o modelo democrático até então, essa cidade, né, acaba matando, condenando à morte o seu mestre. Sócrates foi condenado por persuadir os jovens, né, e também, de certa forma, por negar os deuses daquela época. E isso marca o coração de Platão e faz com que, inclusive, ele faça proposições que vão num contraponto em relação àquilo que era a proposta democrática até então, que ele entende que acaba indo à falência por ter matado aquele que era o filósofo por excelência, né? Platão, então, escreve várias obras, eu destaco 3 aqui, nós temos muitas outras obras de Platão. A primeira que eu destaco, a Apologia de Sócrates, onde ele narra o julgamento de seu mestre, como que foi todo esse trâmite, né? Até mesmo Sócrates chegar naquele momento onde ele bebe cicuta. E por que Sócrates faz essa possibilidade, né? E Platão narra isso, né? Exatamente porque para o Sócrates mais valia, né, a morte do que conviver uma vida inteira sabendo que cometeu uma injustiça. Então Sócrates leva até o final aquilo que ele acreditava como filosofia. Nós temos também a República, que é talvez, sem dúvida alguma, a obra mais importante, uma das obras mais lidas na história também da humanidade, né? Entra naquele grande leque de obras lidas, ou que você deve ler algum dia, e eu recomendo que leia, né? Onde Platão divide em 10 livros ali, um pouquinho do seu pensamento bem propositivo e utópico sobre a nova ideia, né, de uma cidade. Cidade essa que deveria ser governada por filósofos, né? Então, a tese, uma das principais teses elaboradas por Platão nessa obra, ele diz que os filósofos devem se tornar reis ou os reis se tornarem
filósofos, né? Que ali a gente entende como uma chamada sofocracia, né? Ou uma aristocracia do saber. Platão escreve também nessa obra sobre a ideia de justiça, né? E também sobre a noção de conhecimento, ok? Outra obra significativa de Platão é o Teeteto. Na obra O Teeteto, Platão vai também analisar sobre a ideia do conhecimento, de como estabelecemos o conhecimento e as suas distinções, tá? Dito isso, mais um ponto importante dentro da teoria, né, da história, da parte biográfica de Platão, diz sobre a fundação da Academia de Atenas, considerada a primeira universidade do mundo, né, onde Platão ensinava, né, ele cria ali uma academia, principalmente após a morte de Sócrates. Você que está pensando e gosta de piadinha sem graça, ele funda uma academia para malhar porque ele tinha os ombros largos. Não, não nesse sentido, tá? Uma academia exatamente no sentido do exercício do conhecimento, da construção do conhecimento. O lugar onde a gente estuda e a gente se dedica, tá bom? Então ele cria essa Academia de Atenas, funda a academia, que se torna um importante ambiente de troca e de construção cultural para o Ocidente. Dito isso, a gente vai olhar então um pouco para aquilo que é a filosofia de Platão, porque sua biografia é bem importante para nós, mas da sua filosofia, né? Platão, ele busca superar uma dicotomia que existia dentro desse embate dos filósofos pré-socráticos, de um modo geral, entre Heráclito e Parmênides, né? Heráclito e Parmênides, eles estabelecem uma distinção, uma sobre o estudo do ser, numa ideia de uma ontologia, daquilo que eu posso afirmar sobre as coisas, e o outro vai falar, na verdade, sobre o movimento, daquilo que os nossos sentidos, eles captam, né? Então, um está numa instância da reflexão muito forte e o outro na instância de uma apreensão daquilo que é transitório, que é o movimento, que é o pantarei, que Heráclito defende, né? Então, só para você lembrar, o Heráclito é aquele filósofo que fala que a gente não entra duas vezes no mesmo rio, porque não é mais o mesmo rio e também não é mais a mesma pessoa, né? E o Parmênides é o filósofo pré-socrático que fala que o ser é o não ser, a sua negação do ser, né? Ele não existe. Então, a gente tem uma instância lógico, ontológica, na verdade, surgindo ali, ontologia, o estudo do ser, né? Surgindo com Parmênides. E aí o Platão, o que ele quer fazer? Olha, gente, a gente tem essa dicotomia, a gente tem esse embate na história da filosofia e a gente precisa colocar um ponto final nisso. Então Platão, ele faz uma síntese traduzida por nós como aquela ideia do mundo das ideias, que é a sua teoria, né, do mundo das ideias, onde ele faz essa distinção. Então Platão coloca a noção de mundo das ideias como esse lugar onde a gente tem o eterno, o imutável, o uno, o conhecimento perfeito sobre as coisas. Mas há um demiurgo que não é esse Deus ocidental, cristão que nós conhecemos, né? Que faz um arranjo que retira as pessoas, né, por meio de uma transmigração de almas e nos coloca nesse mundo, que é o mundo dos sentidos, né? Então a gente tem uma passagem, e segundo Platão, nós viemos desse mundo das ideias, e graças a esse demiurgo, que é esse Deus articulador, nós somos trazidos de volta, como que reencarnados, nesse mundo, ou encarnados, né, nesse mundo sensível. Só que o mundo sensível, ele é o mundo do devir, do movimento, da aparência, onde as ideias são múltiplas, variadas, e a gente tem uma certa dificuldade de estabelecer um conceito perfeito sobre as coisas. E quando eu digo dificuldade, eu não estou falando que é impossível, porque sim, Platão entende que nós conseguimos conhecer as coisas. Mas como, Bruninho, que a gente consegue conhecer as coisas? Nós somos capazes pelo exercício da reminiscência, que é a lembrança daquilo que a gente já contemplou um dia no mundo das ideias, desse conhecimento que é eterno, imutável, perfeito e que é o uno, tá bom? Então a reminiscência
ela tem esse papel de nos fazer relembrar aquilo que um dia a gente já contemplou lá no mundo das ideias. Quando a gente fala sobre esse homem que é trazido do mundo perfeito, a gente precisa entender que existe uma dualidade, né? E é importante entender isso daqui, porque depois quando a gente for ver na aula de Descartes, a gente vai se lembrar que o Descartes também estabelece uma certa dualidade, que ela vem já de Platão. O ser humano tem um corpo, né? Que é dos sentidos, né? Que é como nós nos relacionamos com o mundo, que é apegado aos movimentos. E nós temos uma alma que ela é da razão, que ela estabelece a razão, ela organiza e ela busca fazer essa síntese sobre as coisas. E aí talvez você esteja se perguntando assim, Bruninho, como é que eu consigo fazer uma síntese desse mundo das ideias? Lá no livro 7 da República, o Platão vai contar para nós uma alegoria, ou também chamada de mito, que é o mito da caverna. Você lembra disso? Haviam homens que estavam acorrentados no fundo de uma caverna. E esses homens, a única imagem que eles tinham era de sombras que eram projetadas por essa luz que adentrava lá pela abertura da caverna. E esses homens acorrentados, olhando para esse fundo da caverna, a única coisa que eles viam e entendiam como conhecimento verdadeiro sobre o mundo era aquilo que era projetado lá no fundo. Certa vez, um desses homens conseguiu se libertar dessas correntes. E ele, num movimento, e atenção a essa palavra, num movimento de dialética ascendente, olha que interessante, dialética ascendente, na ideia de ascender, de elevar-se, né? Nesse movimento de buscar o conhecimento que estava fora da caverna, ele consegue contemplar o conhecimento verdadeiro, uno, puro, eterno, imutável sobre as coisas. No primeiro momento ele tem uma certa dificuldade de conhecer as coisas que estavam ali estabelecidas, mas depois ele consegue identificar aos poucos. E esse mesmo homem, ele volta depois como que num processo pedagógico, ele retorna para o fundo dessa caverna, com o intuito de libertar aqueles que ainda estavam acorrentados. Mas desacreditando desse homem, aqueles que estavam acorrentados, eles acabam matando esse que estava liberto. Então, quando a gente fala da alegoria da caverna, a gente consegue fazer uma distinção, e aqui é um macete para você se lembrar, né? Entre o mundo sensível, que é o mundo aparente, que é o mundo das sombras, que é esse conhecimento imperfeito sobre as coisas, e o mundo inteligível, onde nós contemplamos o conhecimento verdadeiro, uno, né? sobre tudo, né? Como nós lembramos, né? Pelo exercício de dialética, né? Do diálogo, da reflexão, né? Numa dialética ascendente, numa construção de conhecimento que se dá de elevação ali, ok? Mas e você que no começo da aula ouviu falar assim, mas Bruninho, e o tal do amor platônico? De onde vem isso, né? Essa ideia de amor platônico, ela diz exatamente sobre esse sentimento perfeito que a gente manifesta muitas vezes quando estamos apaixonados. Ah, que coisa linda, né? Quem nunca se apaixonou? Tá, pode escrever aqui nos comentários, eu nunca, Bruninho. Às vezes acontece. Mas todos nós passamos por alguns momentos assim, onde a gente ama loucamente alguém e a gente idealiza a perfeição, que na verdade é bom enquanto está aqui. Porque quando a gente efetiva um relacionamento e a gente parte para conhecer aquela pessoa, a gente acaba descobrindo que tanto ela quanto a gente, né? Tanto a pessoa com quem você está se relacionando quanto você mesmo é cheio de falhas. Então essa ideia de uma perfeição, ela não ocorre. Tá, tudo bem, eu sei que existem ótimos relacionamentos, eu acredito nisso, mas o relacionamento perfeito, ele não existe. Ou melhor, ele existe, apenas enquanto está no mundo das ideias. Quando ele vem para o mundo sensível, aí a conversa é outra. Beleza, galera? Dito isso, fica aqui então o meu agradecimento por você ter ficado até o final dessa aula. Se você gostou, clica aqui, curta, compartilha, deixe comentários e sugestões de temas que você quer ver aqui no canal, tá bom? Um grande beijo e até a próxima.
Tchau, tchau.